Olá, que a preciosa graça de Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Eu sou o pastor Ciro Eustáquio, um dos pastores da Igreja Batista Getsemane, e juntamente com a minha esposa, a pastora Yara Diniz, nós lideramos o ministério Edificando o Novo Lar, que tem como missão edificar lares e discipular famílias. E nesta hora eu quero trazer para você uma mensagem baseada na Palavra de Deus, uma mensagem para edificar o seu coração. Queremos conversar um pouquinho neste momento a respeito de um lar que agrada a Deus. Será que o seu lar, será que tudo que acontece na sua casa efetivamente tem sido do agrado de Deus? Para basear a nossa ministração, eu quero ler com você aqui o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 12, até o versículo 17. Colossenses 3, do 12 ao 17. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quero orar com você antes de começar a ministrar a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de todas as pessoas que nos assistem nesta hora e as abençoamos, ó Pai, pedindo que teu Espírito Santo possa falar diretamente ao coração de todas e que sejam ricamente edificadas para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Josué, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele disse assim: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que é da tua vontade, você que ainda não tem todos os seus familiares convertidos, eu creio que você tem desejado ardentemente que todos os seus familiares sejam pessoas salvas, pessoas enriquecidas pela bênção de Deus. Mas eu quero antes contar para você uma pequena história. Faz muito tempo que eu já ouvi essa história, é uma ilustração, eu realmente não sei se é um fato que ocorreu, mas eu sei que é algo que ilustra muito bem a situação de muitas famílias aqui no nosso país. O Juquinha gostava muito de participar da escola dominical e ele ia religiosamente todos os domingos, ele chegava cedo e era o último a sair da sala. Uma certa manhã, já no final daquela reunião, ele virou para a sua professora e disse assim, fez um pedido inusitado. Falou assim: olha, professora, eu queria mudar aqui para a igreja. Mas como assim, Juquinha, mudar aqui para a igreja? Eu queria morar aqui na igreja, mas eu queria vir com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã. Mas o Juquinha, não estou entendendo essa história. Como é isso? Mudar aqui para a igreja? Aqui não tem espaço. Não, professora, realmente, todos nós vimos para cá trazer geladeira, fogão, as nossas camas e a gente vai viver aqui dentro da igreja. Interessante seu pedido. Na verdade, qual o motivo pelo qual, Juquinha, você nos faz esse pedido? Sabe por quê, professora? É porque aqui na igreja é tudo tão diferente. É tão bom a gente estar juntos em família aqui na igreja. Você acredita que aqui na igreja o meu pai, ele passa a mão na minha cabeça, ele fala que me ama, ele abraça minha mãe, ele beija minha mãe, professora, e ele não grita com a minha mãe, ele não fala nada de errado com a minha mãe. E eu vou dizer para você também uma coisa, professora, até eu com a minha irmã, eu sou diferente aqui na igreja, porque lá na minha casa eu brigo muito com a minha irmã e às vezes eu sei que eu sou muito impaciente com a minha irmã, sabe? E a minha mãe, precisa de ver a minha mãe grita, a minha mãe me bate e é por isso então que eu gostaria de viver aqui na igreja
porque aqui é tudo tão diferente, aqui é tudo muito mais gostoso. Será que seus filhos também teriam essa mesma percepção? Será que eles também teriam o mesmo desejo de mudarem, de levarem fogão, geladeira e até a própria cama para se mudarem para dentro da igreja, para viverem ali, desejando que o ambiente que é proporcionado entre vocês na igreja pudesse acontecer ali, uma vez que na sua casa não está alegrando o coração deles, e aliás é um tempo assim de muita falta de harmonia, de muito estresse. Nesse texto que nós lemos de Colossenses 3, o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui algumas orientações e, na verdade, ele nos diz no versículo 12 que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade e de mansidão. Olha só, na realidade, eu gostaria de dizer o seguinte: muitas pessoas, e eu sempre digo que o lugar mais fácil de nós sermos cristãos deveria ser dentro da nossa casa, principalmente quando todos os familiares são pessoas já convertidas. Mas, na verdade, não é isso que tem acontecido. Por quê? Porque na nossa casa nós somos efetivamente quem nós somos. É ou não é verdade? Na nossa casa nós agimos da maneira natural, nós falamos aquilo que nós pensamos, nós abordamos os nossos familiares algumas vezes de forma agressiva, às vezes com uma palavra áspera, e na nossa casa temos atitudes que não agradam o coração de Deus. Mas temos um desafio, então, neste momento eu quero transmitir para você, que é o revestir-se de ternos afetos, primeiramente de misericórdia. O que vem a ser a misericórdia? Misericórdia é o mesmo que compaixão, é o mesmo que graça, é o mesmo que perdão. É quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, nós sentimos a sua dor e nós nos esforçamos em proporcionar a essa pessoa alívio no tocante à sua dor. Misericórdia também é atender às necessidades da outra pessoa e não apenas ficar observando. Muitas vezes temos a tendência de ver alguém que está dentro da nossa casa e está sofrendo, está tendo alguma dificuldade, nós ficamos apenas observando e às vezes até mesmo um pouco impacientes com aquela pessoa. E quero dizer que Jesus foi o maior exemplo de misericórdia que nós tivemos. Jesus, ele amou, Jesus, ele consolou as pessoas, ele curou. Jesus abraçou as pessoas, se tornou amigo, Jesus perdoou. Então, quando nós temos este conhecimento do que diz a palavra a respeito da misericórdia, eu te desafio nesta hora, você que me assiste, para que você possa também ter o propósito de se revestir de ternos afetos de misericórdia. Mas na prática, o que poderia ser exercer a misericórdia dentro de casa? Primeiramente, você deve compreender, você que é casado, compreender o seu cônjuge no tocante às suas falhas, no tocante às suas fraquezas e não ficar apenas julgando, porque sabemos que todos nós temos virtudes, qualidades, mas também temos pontos fracos, temos as nossas fraquezas. E quando nós observamos o nosso cônjuge, quando nós nos deparamos com uma situação que inclusive entristece o nosso coração e até mesmo o coração de Deus, nós devemos usar de misericórdia para com o nosso cônjuge. Também dizendo uma palavra de consolo e de conforto diante de uma situação de estresse, uma situação desconfortável. Olha, a Bíblia diz que as palavras agradáveis que são ditas, são palavras que abençoam o coração, são palavras realmente que trazem refrigério para a alma. Também nós devemos exercer a misericórdia no momento quando aquela pessoa, aquele ente querido está chorando, está triste, tem alguma coisa que o aborreceu profundamente, que o chateou, que o fez chorar. Ao invés de censurá-lo porque ele está chorando, nós devemos nos unir a essa pessoa e chorar com ela. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com aqueles que choram. Finalmente, nós devemos abraçar. Como é bom a gente abraçar e demonstrar amor
para com o nosso cônjuge, demonstrar consideração. No momento quando o marido ou a esposa, ou às vezes o filho ou a filha fez alguma coisa que ele sabe que não está certa, e ele se arrependeu, e ele pediu perdão, e ele está naquela situação, e ele provocou algo no seu coração que foi uma tristeza muito forte, mas você vai demonstrar essa misericórdia abraçando, acariciando e aconchegando aquela pessoa, e certamente você estará abençoando aquela vida e aquele seu parente, aquele cônjuge. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas aqui também o apóstolo Paulo nos diz para que nós nos revistamos de ternos afetos de bondade. O que vem a ser bondade? É benignidade, é a qualidade de bom, é uma boa índole, é um favor, uma mercê. E lá em Gálatas 5, 22 até o verso 23, nós encontramos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Bondade significa a disposição permanente de uma pessoa em fazer o bem. Seria muito bom se todos nós, dentro da nossa casa, pudéssemos ter a disposição permanente em fazer o bem para os nossos familiares. Eu quero que agora, então, conversar um pouquinho com os homens, trazer uma palavra para você, marido, para que você saiba quais são as atitudes de bondade que você pode demonstrar para com a sua esposa. A primeira delas seria te desafiar para que você pudesse se dispor a ajudar a sua esposa em algumas tarefas dentro de casa. É lógico que a responsabilidade do cuidar da casa, nós sabemos disso, que é da esposa, mas seria tão bom se você pudesse se dispor e a disponibilizar o seu tempo para você estar um pouco junto com a sua esposa e ajudando. Não custa nada depois do almoço, ou depois do jantar, ou até mesmo do café da manhã, quando você está em casa, você ir junto com a sua esposa para a cozinha, e ali você ajudá-la a lavar a louça, e você, talvez se você não gosta de lavar ou não sabe lavar, que você possa então secar aquela louça. Seria tão bom se você também pudesse fazer algumas outras atividades que requerem tempo da sua esposa, porque senão fica tudo, olha, o serviço de casa é algo que é constante, repetitivo e não acaba nunca. A minha esposa costuma dizer que os moedores não param de trabalhar, não é verdade? Então todos os dias nós comemos no café da manhã, no almoço, no jantar e nos intervalos também. Então sempre tem alguma vasilha suja. Então, como fazer para ajudar a nossa esposa? Na hora que nós pegamos um copo, nós usamos aquele copo, vamos lá na torneira, vamos lavar, vamos guardá-lo bonitinho. Já é uma atitude de bondade para com a nossa esposa, porque é alguma coisa menos que ela terá de fazer. Mas também nós temos aqui uma outra atitude de bondade de homens para com a sua esposa, que é no tocante ao cuidado com os filhos. Infelizmente, existem muitos maridos que acham, muitos pais que acham que quem deve cuidar das crianças é somente a esposa. E às vezes o marido está em casa e as crianças estão lá, correndo aqui para lá, de lá para cá, e às vezes estão brigando, às vezes estão aprontando, fazendo alguma coisa errada, mas o marido está lá simplesmente lá sentado no sofá, assistindo o seu futebol, ou noticiário, ou seu filme preferido, e está ali, e na verdade, ele deixa tudo por conta da sua esposa. Mas, querido, olha, eu quero te dizer que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos também. Nós sabemos que a maioria do tempo a mulher é a mamãe quem está junto com as crianças. Mas naquele momento, quando você estiver em casa, seja à noite, seja nos finais de semana, tenha, querido irmão, atitude de bondade para com a sua esposa, ajudando-a a cuidar dos seus filhos. Levar a esposa para passear é uma outra atitude de bondade que certamente vai alegrar muito o coração da sua esposa. Tirá-la da rotina do dia a dia, porque todo dia ela faz tudo da mesma maneira, de manhã, de tarde, à noite,
Então, quando nós, maridos, podemos tirar a nossa esposa daquela rotina diária e levá-la para fazer alguma coisa diferente, isso vai alegrar muito o coração da sua esposa, eu não tenho dúvida disso. Outra forma de nós termos um ato de bondade com a nossa esposa é também dando-lhe presentes. E digo uma coisa, viu? Não precisa preocupar, porque não tem que ser nada tão caro assim. É lógico que se você tiver condições de dar um presente um pouquinho mais caro, olha, vai alegrar muito o coração da sua esposa. Mas se você não tem condição e você pode dar para ela um singelo presente, a sua atitude de ter se lembrado dela, de ter comprado aquele presente, vai fazer algo assim muito precioso no coração da sua esposa e ela se sentirá muito feliz e muito agradecida por mais este ato de bondade. E eu quero finalizar, tem muitas coisas que nós homens podemos fazer como atos de bondade, né? Mas o último que eu quero trazer para você aqui, eu sei que para muitos homens é um desafio muito grande, que é a disponibilidade de um tempo exclusivo para a mulher, por exemplo, indo às compras com ela, indo passear com a esposa no shopping, ou apenas se dispor para estar com ela, dentro de casa, conversando, assentado, sem estar com a televisão ligada, sem estar ouvindo qualquer música, sem nada, apenas você olhando para sua esposa, conversando com ela. Eu sei que isso, para a maioria dos homens, é uma dificuldade muito grande, mas é um ato de bondade, meu irmão, que você pode fazer para com a sua esposa. Percebe que são atitudes que vão fazer com que o seu lar seja um local, um lar que agrada a Deus. Mas eu tenho também, agora para você, mulher que me assiste, eu tenho aqui algumas dicas sobre quais seriam os atos de bondade que você poderia dedicar ao seu marido. Cuidar bem do seu marido no tocante, por exemplo, à sua roupa, no tocante ao lavar direitinho a sua roupa, no tocante ao passar a roupa do seu marido, zelando para que o seu marido possa, ao sair de casa, estar com a roupa em perfeita ordem, Olha, eu vou te dizer uma coisa, minha esposa, ela tem um cuidado muito grande para comigo. E às vezes eu coloco uma roupa e eu quero sair de casa com aquela roupa e ela diz assim, não, essa roupa não está legal, essa camisa está amarrotada. Não está amarrotada? Não, está sim, olha aqui, vai depor contra mim. Então, ela tem um cuidado muito grande e eu aprendi isso com ela, de que a mulher deve se zelar pelo marido, cuidando bem da roupa dele, né? Mas tem aqui uma outra dica, minha irmã, no tocante a fazer o bem para o seu marido. Sabe qual é? É você fazer o prato e a sobremesa que ele mais gosta. Ah, o meu marido gosta de arroz, feijão, bife bem passado e batata frita. Então faça. Ele gosta muito de uma sobremesa especial, que é arroz doce. Aliás, a minha sobremesa preferida. Faça, mas olha, não faça todo dia nem toda semana, porque certamente seu marido vai comer muito e aí vem a outra consequência que ele vai engordar um pouquinho. Então faça mais espaçado, mas é um ato tremendo de bondade. Quando você chega na sua casa, quando seu marido chega e ele vê aquela mesa bonita que você fez, que você preparou com a sua comida preferida, que alegria no coração do seu marido, né? Acho que você já experimentou isso, hein? Bom, tem mais alguma coisa aqui, minha irmã, que você pode fazer para o seu marido, que vai fazer muito bem, isso faz muito bem para nós homens, que é elogiar o seu marido no tocante às suas qualidades e também depois que ele faz uma tarefa bem feita. Eu tenho tido uma experiência muito preciosa, porque a minha esposa, ela é expert nisso. E às vezes acontecia algumas vezes de eu fazer, por exemplo, lá o ferro estragou, por exemplo, né? Então eu fui lá, consertei o ferro, arrumei direitinho, ou uma torneira, ou um chuveiro, né, que estragou, e eu fui lá, consertei, ela vai me dar os parabéns. Parabéns, que bom, né? Muito legal. E isso faz bem para nós, sabe? Isso faz bem para o ser humano, para o homem principalmente, quando ele recebe essa palavra assim tão positiva, essa palavra de reconhecimento. Isto é fazer o bem para o seu marido. Elogie o seu marido. Talvez você seja uma mulher que só tem visto defeitos no seu marido. Talvez você tenha sido uma esposa assim, impaciente, intolerante.
Tudo bem, o que eu disse, nem todos nós não somos perfeitos. Temos qualidades, mas nós temos defeitos também. Mas não observe apenas os defeitos do seu marido. Certamente que ele tem muito mais qualidades do que defeito. Com referência aos defeitos, você ora a Deus, peça para que Deus o ajude, para que Deus cuide dele. Se é alguma coisa que você pode fazer, então você vai fazê-lo com sabedoria. Mas se é algo que depende da atuação do Espírito Santo, ore e peça que Deus cuide do seu marido naquilo que é o ponto de defeito e que entristece o seu coração. Mas observe as qualidades dele e elogie o seu marido. Vai fazer muito bem para ele. Uma outra maneira, minha irmã, de você fazer o bem para o seu marido é você honrá-lo diante dos seus filhos. A Bíblia diz que os filhos devem honrar o pai e a mãe. Agora, a mamãe pode e deve ajudar os seus filhos, ensiná-los a honrarem o seu papai. E quando você fala para os seus filhos, por exemplo, seu pai, o marido está fora de casa, daqui a pouquinho ele vai chegar em casa, aí você diz, olha, nós vamos agora arrumar tudo, já está quase na hora do papai chegar, vamos arrumar tudinho, vamos tomar banho, vamos trocar de roupa, vamos ficar bem cheirosinhos, porque o papai vai chegar e quando o papai chegar, ele vai querer encontrar todo mundo bem bonitinho, todos nós. Olha que maravilha, que bênção. Dessa maneira, você, mamãe, estará fazendo bem para o seu marido e ajudando os seus filhos a honrarem o pai. E você estará honrando o seu marido diante dos seus filhos, porque eles perceberão o valor que você dá para o seu marido. E finalmente, não poderia deixar de ser, existem várias outras dicas aqui, mas é você manter-se sempre bonita e apresentável diante do seu marido. Nós sabemos que a vida é muito corrida, talvez você trabalhe fora, talvez você tenha uma jornada dupla, tripla de trabalho, mas sempre na medida do possível você vai fazer muito bem para o seu marido, apresentando-se sempre bonita, bem cuidado. Uma dica aí para você, mamãe, que talvez você seja marinheira de primeira viagem, né? Ou até mesmo já tenha um filho, e nós sabemos que esse período inicial aí, amamentação, trocar fralda, são tantas coisas, tantas atividades, mas não se esqueça de manter-se bem apresentável, assim, bem cuidada, para que o seu marido chegue e ele possa encontrar você assim, bem bonita, e isso vai alegrar o coração dele. Muito bem, eu quero também trazer para você uma dica aqui para os filhos, né? Que seriam serem obedientes aos pais, atendendo-os prontamente, presenteando também os papais. Olha, é algo muito importante você fazer isso para com os seus pais, porque é uma forma de você estabelecer e você ser bondoso para com seu pai e com a sua mãe. E os irmãos, né? A gente sabe que irmãos muitas vezes brigam muito, tem muita desavença, mas olha, sejam amigos, sejam companheiros, respeitem-se mutuamente e vai ser uma experiência preciosa essa que você estará tendo dentro da sua casa. Bom, eu sei que existem tantos outros pontos dentro deste texto que nós falamos, que nós lemos aqui, capítulo 3 de Colossenses. Uma outra oportunidade eu vou voltar, vou falar com você a respeito da humildade, a respeito da mansidão, a respeito do suportar um ao outro em amor. Mas eu quero nesta hora trazer uma reflexão para que você possa avaliar como tem sido a sua vida dentro da sua casa. Como tem sido o seu relacionamento dentro de casa com seus familiares. Será que o Senhor Deus tem se alegrado com tudo que está acontecendo dentro da tua casa? Qual tem sido o seu comportamento dentro de casa? Você tem sido alguém que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa tem assim alegria em saber que está chegando o momento de você chegar? Ou você é aquela pessoa que quando está se aproximando o horário, a pessoa olha no relógio e diz assim, puxa vida, que pena que está chegando a hora do meu marido chegar, da minha esposa, dos meninos chegarem. Qual o sentimento deles quando você chega? É de alegria? É de paz? Ou é de medo, raiva, insegurança?
é ter vontade que você não chegasse. Seus familiares, inclusive aqueles que não são crentes, eles têm se agradado de tudo aquilo que têm ouvido da sua boca? Será que eles podem ser ganhos através do seu testemunho? Um lar que agrada a Deus é um lar onde o nome do Senhor é exaltado, é glorificado em todo o tempo. E o texto diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de maneira que honra e que glorifica o nome do Senhor. É o texto que nós fazemos. Nós falamos aqui o verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração nesta hora e que você possa se arrepender do que precisa arrepender, se alegrar com aquilo, as atitudes que você tem sido aprovado e que você possa verdadeiramente ser um agente de paz e de transformação dentro da sua casa. Eu quero orar por você nesta hora. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer-te pela vida de todas as pessoas que nos assistem nesta hora. Eu peço que tu possas sondar e conhecer o coração de todos eles. Eu peço que tu possas, Pai amado, pelo teu Espírito Santo, quebrantar-lhes o coração, para que eles tenham condições de serem agentes de transformação dentro da sua casa, porque o sendo dentro de casa, eles poderão ser também em toda a sociedade. Abençoe esse marido, essa esposa, os filhos. Pai querido, que a glória do Senhor seja manifestada na vida dos teus servos e que o lar dos teus filhos seja um local de adoração para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu ministro que você vai ser um marido, um homem segundo o coração de Deus. Que você será um homem aprovado, um pai aprovado. Que você será uma mulher sábia que edifica a sua casa, que sabe dar aquela palavra sábia para o seu marido, para os seus filhos. Eu profetizo sobre a sua vida, filho, que você vai ser obediente, alguém que honra os seus pais e por isso você terá vida longa para honrar e glorificar o nome do Senhor. Quero te agradecer por estar até aqui conosco neste dia e eu quero ministrar sobre a sua vida, desejando que toda sorte de bênçãos seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar. Que Deus te abençoe.